Olá, gente amiga do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Que bom, hein? Eu sou Roberto Silva, estou chegando para mais um vídeo, top dos top daqueles, hein? Hoje nós vamos falar sobre a Fiat Strada à venda a partir de R$ 8.500, só isso, 8.500, pode ser uma mega oportunidade de negócio aí de todos os tempos, viu? Fiat Strada à venda a partir de 8.500, agora eu quero lhe pedir para tomar muito cuidado, porque como sempre, todos os anúncios que aparecem aqui são do site olx.com.br e a gente não se responsabiliza pelos mesmos. Então leve sempre uma pessoa de sua confiança, não faça Pix, não dê dinheiro adiantado, tome muito cuidado para você não cair em golpes, tá? Tá cheio de larápios por aí e a gente não quer que você caia em laranjada. A intenção do vídeo é trazer oportunidade de negócio para você através de veículos bons e baratos.